Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai falar sobre a elipse, tá? Vamos construir essa cônica aí, vamos ver quais que são os principais elementos dela aí, tudo bem? Então assim, a elipse a gente entende por elipse, né, como sendo um conjunto de pontos do plano cartesiano, tá? E o que cumpre esse conjunto de pontos, tá? Então funciona assim. A gente fixa dois pontos, tá? A gente chama esses pontos de focos, tá? Então, dados dois pontos fixos no plano cartesiano, a gente chama de elipse o conjunto de todos os outros pontos, tais que a soma da distância de cada ponto até cada um desses focos é sempre uma constante, tá? Então, vem aqui que eu vou explicar melhor para vocês como é que funciona, tá? Então, a gente está falando de uma distância constante e de dois pontos fixos, tá? Então, eu vou usar esse barbante aqui, tá? Preso a duas ventosas aqui, para a gente fazer a nossa construção, tá? Então, funciona assim. Vamos imaginar que a gente tenha um dos pontos fixos no plano cartesiano como sendo esse cara aqui, depois eu marco ele, tá? E o outro como sendo esse cara aqui, tá? Notem uma coisa, se eu pegar esse barbante aqui, tá? A distância dele não muda, o comprimento dele não muda, é sempre o mesmo, tá? Então, vejam bem, se eu pegar esse ponto aqui, por exemplo, vou prender o barbante aqui. Se eu pegar a distância desse ponto onde eu estou segurando com o dedo até nesse ponto aqui, mais a distância dele até nesse outro ponto, dá o comprimento do barbante, concorda comigo? Se eu pegar esse outro ponto aqui, ó, a distância dele até nesse ponto aqui, mais a distância dele até esse outro cara aqui, dá também o comprimento do barbante. Se eu pegar um outro ponto aqui embaixo, a distância desse ponto aqui até aquele ponto, desse ponto onde eu estou segurando com o dedo até nesse outro ponto, também dá o comprimento do barbante. Alguém tem alguma dúvida? Acho que não, né? Então, ó, sempre, qualquer ponto que eu pegue aqui, ó, preso no barbante, eu sempre somo esses dois pedaços do barbante e vai dar o meu barbante inteiro, tá? A ideia é mais ou menos essa. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou marcar esses pontos aqui, tá? Então, pega, por exemplo, vou pegar esse ponto aqui em cima, tá? Marquei ele aqui. Esse ponto faz parte da minha elipse, tá? Vou pegar um outro ponto aqui embaixo, ó. Esse cara faz parte da minha elipse, cumpre a definição. Esse cara aqui faz parte da minha elipse, tá? Porque a distância dele até um dos pontos fixos, mais a distância dele até o outro ponto, dá o comprimento do meu barbante. Esse cara faz parte da minha elipse. Esse cara aqui também. Esse cara aqui também. Todos esses caras que eu marquei aqui, tá? Eles fazem parte da elipse, né? Lembre, elipse é o conjunto de pontos do plano tal que a distância desse ponto até um ponto fixo, mais a distância desse ponto até o outro ponto fixo dá uma constante. Essa constante eu estou representando aqui pelo comprimento do barbante, certo? E aí a gente pode fazer o seguinte, né? Se eu pegar e deslizar o meu pincel aqui pelo barbante, tá? A gente vai obtendo todos os pontos, tá? Que cumprem essa característica, tá? Então aqui eu vou pegando todos os pontos, tal que a distância deles até um dos pontos fixos, mais a distância dele até o outro ponto fixo, é uma constante que para nós aqui é fixada pelo comprimento do barbante, tá? Então, todos esses pontos aqui fazem parte da minha elipse. Então, a elipse ela vai assumir essa forma aqui, tá? Aqui ficam uns pontinhos meio fora antes, mas enfim, a ideia é essa, tá? Então, esse formato aqui, que é o da elipse, né? Vocês devem já ter ouvido falar que a órbita dos planetas é elíptica, né? Então, a órbita dos planetas ela é mais ou menos nesse formato aqui, tá? Então, tá aí a nossa elipse, ok? Agora vamos começar a construir algumas coisas nessa elipse aí, marcar alguns pontos importantes nela, tá? Então, deixa eu tirar essas vendosas aqui, né? Deixa eu guardar o meu barbante aqui por enquanto. E esses dois pontos aqui, galera, que nós marcamos antes, a gente chama eles de focos, tá? Então aqui eu vou ter o primeiro foco da minha elipse. Eu vou chamar eles de F1 e F2. Então aqui, vamos supor, eu tenho o meu F1, aqui eu vou ter o meu F2,
2, tá? Então, esses dois pontos aí a gente vai chamar de focos da elipse, tudo bem? Aí, galera, vamos fazer o seguinte, vou pegar um segmento de reta, tá? Que passa por esses dois focos, ok? E que tem início e fim na elipse. Então, vou pegar um segmento de reta que tem extremos na elipse e que passa pelos dois focos, tá? Esse cara aqui, tudo bem? Esse cara aqui a gente vai chamar de eixo maior ou de eixo principal da nossa elipse, tá? Então, esse cara aqui, esse segmento de reta que tem extremos na elipse, que passa pelos focos da elipse, ele é o que a gente chama de eixo maior ou eixo principal da elipse, tá? Esses pontos de intersecção aqui, a gente chama eles de vértices, tá? Então, esse cara aqui, ó, eu posso dizer que é um vértice, tá? E esse cara aqui, essa intersecção aqui, eu vou dizer que é outro vértice da minha elipse. Eu vou dizer que esse cara aqui é o meu A1 e esse cara aqui eu vou representar por A2, tá? Então, A1 e A2 são os vértices da elipse, tudo bem? Mais um cara importante aqui, tá? Vai ser o ponto médio desse eixo principal aí, tá? O ponto médio do eixo principal a gente vai chamar de centro da elipse, tá? Então eu venho aqui, marco o ponto médio desse meu eixo principal, tá? E esse cara aqui vai ser o centro da minha elipse, eu vou representar ele pela letra maiúscula C, tá? Então aqui a gente vai ter o centro da elipse, tudo bem? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um segmento de reta que também tem extremos na elipse, tá? Mas, detalhe, esse segmento de reta ele passa pelo centro da elipse e é perpendicular ao eixo principal ou eixo maior da minha elipse, tá? Então, vou pegar esse camarada aqui, vou marcar ele, tá? E esse cara aqui a gente vai chamar de eixo menor ou eixo secundário da elipse, tá? Então aqui a gente tem o eixo principal, deu uma borradinha aqui, né? Então o eixo principal ou o eixo maior, e a gente tem agora o eixo secundário ou eixo menor da elipse aí, tá bom? Assim como no eixo principal, os pontos de intersecção com uma elipse a gente chamou de vértices, tá? Aqui a gente vai marcar esses pontos, mas a gente vai chamar eles de polos, tá? Então aqui a gente vai ter um ponto, vou chamar ele de B1, tá? E aqui eu vou ter outra intersecção, vou chamar esse ponto de B2, tá? E esses pontos vão ser os polos da minha elipse. Então, tá crescendo o negócio aqui, né? A gente já tem os dois focos, a gente tem os dois vértices, a gente tem o centro e agora a gente tem os dois polos da minha elipse. Então vamos anotar aqui só para ficar registrado. Então a gente tem o F1 e o F2, que são os focos, né, da elipse. A gente tem o A1 e o A2, que são os vértices da nossa elipse, né? Quem mais que a gente tem? A gente tem o B1 e o B2. B1 e B2, que são os polos, né? Da nossa elipse. Quem mais que a gente tem aqui? O C, né? Que é o centro da elipse, né? Então, centro da elipse, tá? Como esses caras estão no plano cartesiano, tá, galera? Todos eles vão ter coordenadas, né? Coordenadas x e coordenadas y. Depois a gente vai ver bem certo como é que vai funcionar isso aí, tá? Agora a gente vai definir algumas medidas, tá? Então, funciona assim. A distância, tá, galera? De um foco até no outro foco, a gente vai dizer que é a distância focal, tá? Essa distância a gente vai representar por 2c minúsculo, tá?
Por que 2C minúsculo? Porque a distância daqui do foco até o centro, ou do centro até o foco, no caso, né? Então, essa distânciazinha aqui, a gente vai dizer que ela mede C minúsculo, tá? Logo, a distância de um foco até no outro vai ser 2C, tá? Então, a gente vai dizer o seguinte, que a nossa distância 2C é a nossa distância focal. Então, eu posso colocar assim, 2C é a distância focal, tá? O que é a distância focal? Então, a distância entre os focos. Do centro até um dos focos vai ser a mesma distância, né? Do centro até um foco é C, do centro até o outro foco também é C, então entre um foco e o outro vai ser 2C, beleza? A distância, galera, do polo, de qualquer um desses polos aqui até no centro, a gente vai dizer que é B, tá? Então, vai ser a distância, o comprimento, então, do nosso eixo menor vai medir 2B. Se do polo até no centro mede B, então, de um polo até no outro vai ser 2B minúsculo, tá? Então, a medida 2B vai ser o comprimento do eixo menor, tá? Então, vai ser a medida do eixo menor, tá? Vou colocar só assim, eixo menor. Se eu pegar a distância do vértice aqui, desse vértice até no centro, tá? Essa distância aqui eu vou chamar de A minúsculo, tá? Seria a metade do eixo maior, né? Só até no centro aqui. Então, se eu vou chamar esse cara de A minúsculo, todo o eixo maior vai medir 2A, tá? Então, eu vou dizer aqui que 2A é a medida do eixo maior, tá? Então, eixo maior. Vou colocar eixo maior e menor, mas vocês lembrem que é a medida, tá? Do eixo maior é a medida do eixo menor, ok? E aqui, galera, por coincidência, tá? Esse 2A é exatamente o tamanho do meu barbante, tá? É aquela distância fixa que a gente usou lá para definir a nossa elipse, tá? Como assim, professor? Como é que pode essa distância fixa ser exatamente o tamanho do eixo maior? Pelo seguinte, ó, se a gente pegasse aqui o barbante, né, a gente conseguiria ver, né? Mas isso aqui não é suficiente, né? Para matemática a gente tem que garantir que as coisas funcionam, né? Então eu quero que vocês entendam uma coisa, ó. Pela definição, a soma das distâncias de qualquer ponto da elipse, né? Vamos pensar esse ponto aqui, até um dos focos, a distância desse cara até outro foco, dá uma constante, certo? Agora imagine que o ponto, se pode ser qualquer ponto da elipse, pode ser, por exemplo, esse vértice aqui, tá? Se eu pegar a distância desse cara aqui até esse foco 2 aqui, dá esse pedacinho, certo? Se eu pegar a distância desse cara até o outro foco, dá esse pedaço. Vocês concordam que para fechar o eixo maior, falta exatamente esse pedacinho aqui, que é exatamente a distância do A até o primeiro foco, tá? Então, de novo, vou explicar pelo outro lado aqui, que eu não sei se eu não fiquei na frente, ó. Se eu pego a distância do A1 até o F1, é esse pedacinho aqui. Mais a distância do A1 até o F2 dá todo esse pedaço. Todo esse pedaço, mais o pedacinho que é a distância do A1 até o F1, é o que falta para fechar o eixo maior, ou o eixo principal da elipse. Então, esse 2A aqui, que é o tamanho do meu eixo maior, é exatamente aquele 2A lá, aquela distância fixa da definição da nossa elipse, tá? Isso aqui é muito importante vocês compreenderem, tudo bem? Agora é o seguinte, tá? Já esclarecendo que esse 2A aqui, que é o tamanho do eixo maior aqui, é também aquela distância fixa, né, da definição, quando a gente construiu a elipse, eu quero convencer vocês também de que a distância desse cara aqui até esse foco aqui
é A, certo? E a distância dele até o outro foco aqui também é A. Por quê? Porque, voltando para a definição, né? A distância de qualquer ponto da elipse até um foco, mais a distância desse ponto até outro foco, dá uma constante, que a gente acabou de concluir, né? Que é exatamente o tamanho do eixo maior, que é 2A. Então, se eu somar B1 até F1 mais B1 até... Perdão, B1 até F2 mais B1 até F1, dá 2A. Como essa distância aqui é a mesma, né? Porque esse triângulozinho que eu formaria aqui, ele é congruente a esse outro triângulo, né? Porque, ó, esse cateto é congruente, essa distância é congruente, tá? Então, e aqui o ângulo é de 90 graus, então, pelo caso lado, ângulo, lado, esses dois triângulos seriam congruentes. Aqui é A, aqui também mede A, beleza? E aí, a gente vai fazer o seguinte, eu vou marcar aqui um segmento, tá? Vamos marcar este segmento que sai do meu vértice aqui até o meu foco, tá? Vou marcar esse cara aqui e vou afirmar então que essa distância aqui é A. Espero que vocês tenham se convencido disso aqui, tá? Então, essa distância daqui até aqui é A, beleza? E olhem só que coisa interessante, tá? Esse cara que a gente acabou de formar aqui, ele é um triângulo retângulo, né? Lembrem que a gente construiu o eixo menor aqui sendo perpendicular ao eixo maior. Então, aqui forma um ângulo de 90 graus e esse cara aqui é um triângulo retângulo, tá? E o que vale no triângulo retângulo? No triângulo retângulo, a gente tem o teorema de Pitágoras, tá? Então, a gente pode aplicar um teoreminha de Pitágoras aqui. E isso vai ser importante, porque às vezes a gente vai conhecer a distância focal aqui, né? Vai saber essa distância, e a gente quer saber o tamanho do B, e a gente tem o tamanho do B e quer saber o tamanho do A, ou sabe o tamanho do eixo maior aqui, e sabe a distância focal, quer saber o tamanho do B. Então, a gente pode usar um Pitágoras ali, tá? Então, uma das relações aqui que vão valer na nossa elipse, tá? É o teoreminha de Pitágoras, tá? Deixa eu achar aqui um pincel. Então, uma das coisas que a gente está valendo ali para nós, então, vai ser que A elevado ao quadrado é igual a B elevado ao quadrado mais C elevado ao quadrado, tá? Quem garante isso aqui é o teorema de Pitágoras. Então, quem é o nosso A? Aqui eu fiz esse desenho, né? Para a gente verificar que vale o teorema de Pitágoras, mas o A para nós é o tamanho, a distância do centro até um dos vértices, e 2A para nós é o tamanho do eixo maior. Beleza? Quem é o nosso C? É a distância do centro até o foco. Lembrem, 2C é a distância entre os focos, né? E B, essa é a distância aqui do polo até o centro. Lembrem que entre os dois polos a distância é 2B. Tá anotado aqui. Tranquilo? Então, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso aqui tá valendo. Só tem que saber bem certinho quem é o A, quem é o B e quem é o C. Tranquilo? Aí a gente vai definir uma outra medida bem interessante aqui na nossa elipse, tá? Que a gente vai chamar de excentricidade, tá? Quem que vai ser a excentricidade da nossa elipse? Vai ser um número, tá? Um número, na verdade, uma razão. Que razão vai ser essa, tá? A gente vai definir como excentricidade um númerozinho E que a gente obtém dividindo o C pelo A, tá? Quem que é essa excentricidade? O que ela vai representar? Essa excentricidade vai me dizer se ela é mais esticadinha ou se ela é mais redondinha a nossa elipse, tá? Então, preste atenção nesse detalhe aqui, tá? Vejam que quando eu divido C por A, o C é a distância do centro até no foco, tá? E o A é a distância do centro até no vértice. Notem que o C vai ser sempre menor do que o A. Então, quando eu dividir esse C por A, eu vou ter essa excentricidade aqui sempre menor do que 1, tá? Sempre menor do que 1. Por quê? Porque a distância até no centro, sempre do centro até no foco, perdão, é sempre menor que a distância do centro até no vértice. Então, esse C aqui, quando eu divido pelo A, que é tudo isso aqui, vai dar sempre um valor menor do que 1, tudo bem? Acontece que se a minha
a elipse for mais redondinha, tá? Esses focos aqui, ó, eles vão ficar cada vez mais próximos do centro, tá? Quanto mais próximos do centro forem os focos, mais redondinha vai ser a nossa elipse. Então, quanto menor for o valor de C, mais redonda é a nossa elipse. Só que quanto menor for o valor do C, eu vou estar dividindo um número menor por um cara constante. Então, como esse C aqui, se ele for tendendo para zero, né, se esses focos forem se aproximando muito, muito do centro, esse valor de C vai tendendo para zero e a excentricidade vai tender para zero. Então, quando a gente tem uma elipse com uma excentricidade com um valor muito próximo de zero, quer dizer que essa elipse ela é mais arredondadinha, tá? Caso, hipoteticamente falando, né, a excentricidade fosse zero, seria um caso que eu teria, então, a distância focal igual a zero. Então, os focos estariam exatamente sobre o centro. E isso seria uma circunferência, tá? Mas lembrem que a circunferência é a circunferência, a elipse é a elipse. Eu até poderia falar, grosso modo, que a circunferência é um caso particular de elipse, mas aí a gente teria que ter essa excentricidade igual a zero. Então, como a gente considera ela sempre um valor entre 0 e 1, tá? Vocês já vão ver que é maior do que 0 e menor que 1. Então, quanto mais próximo de zero for essa excentricidade, mais próxima de um formato circular é a elipse. E, em contrapartida, quanto maior for este C, né, mais você afasta aqui, ó, mais achatadinha vai ficando a elipse, né? Se eu vou afastando esses focos aqui, ó, né, a elipse vai ficando cada vez mais esticadinha, tá? Então, quanto mais próximo de 1 for essa excentricidade, quer dizer que mais espichadinha é a nossa elipse. Tranquilo? Ora, professor, mas e por que vai ficar próximo de 1? Porque nunca vai chegar a ser 1, porque lembrem, o foco está dentro da elipse, né? Então, a distância do centro até no foco sempre é menor que a distância do centro até no vértice. Então, eu vou estar sempre com um cara menor por um cara maior. Só que quando esse C aqui vai ficando muito, muito grande, tá? Muito grande mesmo, notem que a diferença entre ele e o A, ela vai ficando relativamente pequena. Nossa, essa seria a nossa excentricidade. E lembrem, esse valor aqui, ó, tá? Ele vai ser sempre, o nosso E sempre vai ser maior do que zero, né? Maior feio aqui. E sempre vai ser menor do que 1. Beleza, galera? Então, a equação reduzida vai ser alguma coisa assim. Um valor de x menos a coordenada x do centro, tá? Esses valores aqui elevados ao quadrado, tá? Divididos por a elevado ao quadrado. Mais, aqui vai ficar assim, 1y menos o y do centro elevado ao quadrado, dividido por b elevado ao quadrado. Esse a e esse b são exatamente esse a e esse b que a gente tem aqui, da distância focal ali e tal, beleza? Aí, isso aqui igual a 1, tá? Esse caso aqui é para a situação em que a elipse tem o eixo maior paralelo ao eixo x, ao eixo das abscissas, tá? Caso o eixo principal da elipse fosse paralelo ao eixo y, tá? O eixo maior da elipse fosse paralelo ao eixo y, a gente ia ter esse A e esse B aqui invertidos. O B estaria aqui e o A estaria aqui, tá? Então, esse caso aqui seria para quando a gente tem uma elipse com o eixo principal, o eixo maior paralelo ao eixo x, tá? Ou a gente pode ter alguma coisa assim, x menos o x do centro elevado ao quadrado, mais y menos o y do centro também elevado ao quadrado, igual a 1. Aí esse cara aqui dividido por b ao quadrado e esse cara aqui dividido por a ao quadrado. Essa situação aqui, galera, é quando o eixo maior da elipse for paralelo ao eixo y. Então ela vai estar esticadinha, alguma coisa mais ou menos assim, né? E essa outra seria essa que a gente fez, né? Meio que na horizontal ali. Beleza? Então essas aqui, gente, seriam as equações
reduzidas da nossa elipse, tá? Ah, professor, e a equação geral, como é que funciona? Desenvolve esse trem aqui, tá? Se você desenvolver isso aqui, você chega na equação geral, tá? Ah, professor, mas e se eu tenho equação geral, como é que eu faço para encontrar a equação reduzida? Completa quadrados, tá? A gente vai fazer isso numa próxima aula, ok? Então, eu acho que era mais ou menos isso, tá? Então, a gente definiu aqui, construímos a nossa elipse, falamos um pouquinho dos elementos deles, que é muito importante que vocês saibam, tá? Quem é quem aqui, tá? Saber quem que são esses elementos, como que eles se chamam, localizar eles, ok? Sabemos aqui as distâncias, tá? Quem é a excentricidade, como é que eu posso relacionar o A, o B e o C, isso é muito importante. Como é que eu faço para encontrar a excentricidade, ou se eu tenho excentricidade, como é que eu posso obter um dos outros elementos, tá? E aqui as equações reduzidas, né? Lembrem que essa aqui é a equação reduzida no caso que o eixo principal ou o eixo maior é paralelo ao eixo x, e esse segundo caso aqui, quando o eixo principal ou o eixo maior é paralelo ao eixo y, tá? A demonstração dessas equações aqui, eu vou fazer num vídeo que vai estar na sequência desse aqui, nessa playlist, tá? Talvez eu deixe o link aí na descrição desse vídeo, você vai encontrar a demonstração dessa situação aqui, né? Por que isso aqui acontece, por que isso aqui acontece. Só não vou fazer agora porque esse vídeo está bem extenso, né? E aí vai ficar extenso demais, também não temos mais espaço. Beleza? Galera, espero que vocês tenham compreendido, tá? Esse conteúdo é muito importante. Se não entendeu algum passo, alguma coisa, volta, assiste de novo, faz suas anotações, escreve a definição, tá? Porque cônicas é bem importante. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se encontra em breve. Até mais!